Uma boa noite a todos. Neste momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e pedir a permissão do alto para que possamos recomeçar o nosso trabalho, que tanto nos edifica, que a gente possa, nesse momento, sentir a presença dos nossos amigos espirituais, para que assim, todos conectados, possamos receber, através da prece e de fluidos curadores, a presença do plano maior. Que a luz se faça a todos. Aprender é recomeçar. Dize que não tens condições para as obras da fé porque erraste e sofreste. Sofreste e temos a crítica. É possível que ainda lutes contigo mesmo. Entretanto, não recuses o convite do bem que te chama a servir. Esqueça-te e caminha. O trabalho em auxílio aos outros te fará profunda e bela renovação. A bênção do Senhor te sustentará. Se não crês no amparo do alto, observa a lição do sol. O astro do dia, vestido em luz pura e imensa, está sempre reiniciando o próprio trabalho em cada hemisfério da Terra. Pensemos nisso e aprenda a recomeçar. Esse texto é do livro Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. Então, que nós possamos a cada dia recomeçar e ter a certeza que Deus nos dá sempre a maior oportunidade para aquele dia. Então, que não nos recusemos a ajudar. Que a luz se faça a todos e que assim seja. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria, orientação perfeita do caminho e da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas,
Atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com tua misericórdia, para que seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Agradecidos a Deus, ao nosso amado Mestre Jesus e ao anjo guardião Ismael, sim, anjo guardião do nosso país. Agradecidos a toda a equipe espiritual que trabalha por todos nós, que vibra por nós. Muito obrigado a todos. Dando por aberto mais um dia de trabalho, com muito amor, com muita serenidade, com muita paz a todos, e que assim seja. O duelo. O homem do mundo, o homem feliz, que por uma palavra ofensiva, por uma causa fútil, joga a vida que lhe vem de Deus, joga a vida do semelhante que não pertence senão a Deus, este é mais culpável 100 vezes que o miserável que, compelido pela cupidez, pela necessidade algumas vezes, se introduz numa habitação para dela roubar o que cobiça e mata aqueles que se opõem ao seu desígnio. Este último, quase sempre, é um homem sem educação, não tendo senão noções imperfeitas do bem e do mal, enquanto que o duelista pertence quase sempre à classe mais esclarecida. Um mata brutalmente, o outro com método e polidez, o que faz com que a sociedade o desculpe. Acrescento mesmo que o duelista é infinitamente mais culpável que o infeliz que, cedendo a um sentimento de vingança, mata num momento de exasperação. O duelista não tem ponto para desculpar o arrastamento da paixão, porque entre o insulto e a reparação há sempre o tempo de refletir. Ele age, pois, friamente e de plano premeditado. Tudo está calculado e estudado para matar mais seguramente o seu adversário. É verdade que expõe também a sua vida, e é isso que reabilita o duelo aos olhos do mundo, porque nele se vê um ato de coragem e o desprezo da própria vida. Mas há verdadeira coragem quando se está seguro de si? O duelo resta dos tempos de barbárie, onde o direito do mais forte fazia a lei. Desaparecerá com uma apreciação mais sadia do verdadeiro ponto de honra, e à medida que o homem tiver uma fé mais viva na vida futura. Agostinho, Bordeaux, 1861. Nota: os duelos tornam-se cada vez mais raros, e se são vistos ainda de tempos em dolorosos exemplos, o número deles não é comparável ao que era antigamente. Outrora, um homem não saía de casa sem prever um encontro, tomando sempre suas precauções em consequência.
Um sinal característico dos costumes do tempo e dos povos está no uso do porte habitual, ostensivo ou oculto, de armas ofensivas ou defensivas. A abolição desse uso testemunha o abrandamento dos costumes. E é curioso seguir-lhe a gradação desde a época em que os cavaleiros não cavalgavam jamais com armadura de ferro e armados de lança, até o porte de uma simples espada, tornada antes um adorno e um acessório de brasão do que uma arma agressiva. Um outro indício de costumes é que outrora os combates singulares tinham lugar em plena rua, diante da multidão que se afastava para deixar o campo livre e que hoje se oculta. Hoje, a morte de um homem é um acontecimento que emociona. Outrora não se lhe dava atenção. O Espiritismo vencerá esses últimos vestígios da barbárie em inculcando nos homens o espírito de caridade e de fraternidade. Boa noite a todos. Hoje nós vamos comentar o capítulo 12 sobre o duelo. Hoje o homem mais esclarecido já diminui bastante, o desejo de fazer, como se fazia antigamente, duelar através de armas de fogo, através de armas brancas, a disputa para ver quem tinha razão, para quem pertencia à verdade, como se na realidade quem viesse a cair perdesse a sua razão, Mas antigamente se pensava assim: quem ganhar, ganhou a razão. E hoje a gente já sabe que não existe, não é dessa maneira que se deve, buscar o raciocínio de quem está certo ou quem não está certo. Hoje o homem mais esclarecido, já consegue degladiar através de palavras, através de ideias, mas mesmo assim muitas vezes gerando sentimentos de ódios, de rancores, de desejo, de vingança, que também não é o correto, Como deveríamos proceder então, É ter a certeza que cada um tem um pouco da sua razão, Porque nenhum de nós é dono da verdade. Nós temos que respeitar o outro, muitas vezes, até agindo de uma maneira errônea. Nós temos que simplesmente lamentar, mas não vir a incorrer no mesmo erro, não participar dessa energia, que não é salutar ao ser, tanto para aquela criatura que está desequilibrada, com a sua maneira de pensar, quanto a nós também, a nossa maneira de pensar. Porque é fácil, a gente querer que as pessoas pensem igual a nós, da mesma maneira que nós, que tenham os mesmos valores que nós, que tenham o mesmo conhecimento que nós, só que na realidade não é assim, Cada um de nós tem um grau de evolução, um grau de entendimento das coisas, e nós temos que respeitar, tanto na família como fora da família, Porque o que mais tem é a diferença. E nós temos que aprender a conviver com a diferença, Mesmo sabendo que as pessoas muitas vezes estejam agindo erradamente, Que façamos a nossa parte. Nós não podemos dar a desculpa que os outros estão agindo erroneamente, e nós também, por causa disso, também vamos participar do mesmo erro, da mesma maneira. Pelo contrário, nós temos que observar, aprender, analisar, e não julgar ninguém, porque cada um vai ter o seu livre-arbítrio para fazer a sua semeadura, para fazer a sua plantação, e certamente depois terá que fazer a sua colheita, assim como também é conosco. Ou seja, se nós não queremos colher ódios, rancores e vinganças no futuro, que não semeemos isso no presente, E hoje o Espiritismo, graças a Deus, a todo momento vem nos ressaltar, as leis de Deus, confiar que a vida foi feita para nós nos melhorarmos, para vivermos através das adversidades e
somarmos coisas positivas, porque mesmo diante de alguma dificuldade, sempre podemos tirar lições positivas. É só nós pararmos e analisarmos, refletirmos, né, e confiar em Deus, porque o que nos falta muitas vezes é a fé, né, uma fé robusta, que sabe confiar nas leis de Deus e nos desígnios que Ele traz para todos nós, né? Devemos compreender, né, ou pelo menos tentar compreender o nosso semelhante, para que não venhamos incorrer nos mesmos erros, né, que os outros, né, que acham que para defender as suas ideias, muitas vezes, tem que aniquilar o adversário. E não é assim, né? Pelo menos nós temos essa noção e devemos colocar em prática no nosso dia a dia. Que o duelo seja pacífico, né, harmônico, que possamos respeitar cada vez mais o nosso irmão em caminhada, né, que errando ou acertando também está em fase de aprendizado. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos e que assim seja. Reforma íntima. Prezados filhos em Deus, nós os saudamos em nome do Cristo, desejando a todos momentos de paz, de fraternidade e de harmonia no seio desta família espírita que esse lar abriga. Nós vemos o homem debater-se nos meandros do formalismo, preceitos e dogmas, relegando a segundo plano a reforma íntima. Observamos que o indivíduo pode modificar a coletividade, desde que o homem modifique em princípio o sentimento, higienizando o pensamento, o que trará como resultado a ação boa. Subjugada a essas modificações está a ação do homem à luz do Evangelho. Quando o homem preocupar-se em remover do seu interior os escolhos das paixões desequilibradas e insidiosas, quando colocar no sentimento a presença do Cristo, afastando o egoísmo, quando perdoar, despojando-se da vaidade milenar que o acompanha, nós veremos dulcificar-se-lhe o pensamento, ajudando-o a manter para com o seu próximo um sentimento de fraternidade, não questionando, não julgando, para que o mesmo se lhe aplique um dia. Aquele que por humildade, como Cristo, tiver suportado o maior ultraje perdoado de coração, por amor a Deus, além das recompensas celestes da outra vida, terá a paz de coração nesta e uma alegria incompreensível por haver duas vezes respeitado a obra de Deus. Aquele que por caridade para com o próximo lhe houver provado seu amor fraterno, na outra vida terá a santa proteção e o concurso poderoso da gloriosa Mãe do Cristo, pois ela ama e abençoa os que cumprem os mandamentos de Deus, os que seguem e praticam os ensinos de seu Filho. Aquele que, a despeito dos ultrajes, tiver respeitado a existência do seu irmão e a sua própria, ao entrar no mundo etéreo, encontrará milhões de legiões de bons e puros espíritos que virão não honrá-lo por sua ação, mas provar-lhe, por seu devotamento, em facilitar-lhe os primeiros passos na nova existência, a simpatia que soube atrair, e os verdadeiros amigos que fez entre eles seus irmãos. Todos juntos elevarão a Deus sinceras ações de graça por sua misericórdia, que permitiu ao seu irmão resistir à tentação. O duelo pode ser considerado como um caso de legítima defesa? Não, é um homicídio e um hábito absurdo, digno dos bárbaros. Com uma civilização mais avançada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo como os combates que se consideraram outrora como o juízo de Deus. O duelo pode ser considerado como um homicídio da parte daquele que, conhecendo sua própria fraqueza, está mais ou menos seguro de sucumbir? É um suicídio.
E quando as chances são iguais, é um homicídio ou um suicídio? É um e o outro. Em todos os casos, mesmo naqueles que as chances são iguais, o duelista é culpável. Primeiro, porque ele tenta friamente e de propósito deliberado contra a vida do seu semelhante. Em segundo lugar, porque expõe a própria vida inutilmente e sem proveito para ninguém. Qual é o valor daquilo que se chama o ponto de honra em matéria de duelo? O orgulho e a vaidade, duas chagas da humanidade. Mas não há casos em que a honra se encontra verdadeiramente empenhada e em que um recuo seria uma covardia. Isto depende dos costumes e dos usos. Cada país e cada século tem aí um modo de ver diferente. Quando os homens forem melhores e mais avançados em moral, eles compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrestres e que não é matando ou fazendo matar que se repara um erro. Há mais de grandeza e de verdadeira honra em se confessar culpado quando se errou, ou em perdoar quando se tem razão, e em todos os casos em desprezar os insultos que não podem nos atingir. Boa noite, amigos. O duelo foi um tipo de luta, um combate entre duas pessoas motivadas em geral por ofensa, insulto à honra. Várias eram as armas possíveis. Cada duelante podia ter um padrinho que o assessorava. Cada duelo podia ter um juiz que fazia obedecer as regras tratadas previamente. Honra, sentimento de dignidade própria que leva o homem a procurar merecer e manter a consideração pública. Se o duelo acabava em morte de uma das duas pessoas, o sobrevivente não podia ser incriminado. Foi um modelo de disputa, de luta muito usado na Europa. O último país do mundo ocidental em que o duelo foi legal foi o Uruguai, que o manteve até 1980. As leis de Deus, ou a lei natural, são de todos os tempos, porque são de amor, de justiça e caridade. A prática do duelo não está conforme às leis naturais, por comportar dois tipos de atentado à vida: assassinato e suicídio. Ainda vemos a prática do duelo nos dias atuais. A civilização baniu o duelo em praça pública e não mais vemos espadas desembainhadas trazendo aflição, ferimento e morte. As leis evoluídas hoje proíbem essas manifestações selvagens. No entanto, se não vemos mais essas cenas, não acontece o mesmo com os duelos mentais, que são verdadeiros dardos, verdadeiras armas de arremesso, carregadas de sentimentos infelizes, de pensamentos dirigidos rumo ao próximo, ao outro. Lembro muito da nossa colega Isaura quando eu principiava na nossa casa espírita e ela falou numa palestra sobre o duelo. Olhem os duelos mentais, olhem os duelos mentais. Muitas vezes arremessamos contra o próximo verdadeiros raios de irritação, de raiva, de angústia, através do nosso pensamento. Muitas vezes por nos sentirmos contrariados. E é com frequência. Nós arremessamos contra o amigo que não nos compreende, aos que desatendem a nossa vontade, aos parentes que não se afinam com as nossas maneiras de pensar, a todos aqueles que ainda não construímos alicerces de simpatia, contra todos aqueles que não aceitam os nossos padrões de vivência e trabalho. Nessa troca mental constante,
deparamos com inteligências de entendimentos diferentes dos nossos, permutando males, enfermidades, problemas e obstáculos que, sem nenhuma dúvida, se voltam depois contra nós. E só conseguimos nos desvencilhar se mudarmos a nossa postura mental, lembrando dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, remédio infalível para este tipo de mal. A vida na Terra ainda se encontra bem diferente do roteiro que Deus espera de nós. Estamos no caminho, mas ainda é um exercício de sermos bons e fazermos o bem ao próximo, sem revide, sem vingança, com perdão. Ainda vemos a covardia e a crueldade acontecendo nas brigas de trânsito, nos diálogos acirrados e envenenados. Sempre queremos ter a razão. A briga pelo mais forte, na fala e em muitas situações. Acertamos, erramos, cada dia uma luta, até aprendermos a ver situações e pessoas nos seus lugares, no seu tempo. Pode levar tempo, mas é certo que um dia chegaremos à nossa melhoria, sem nos perturbarmos mais em querer alterar o que o outro pensa e faz. Emmanuel, através do Chico Xavier, nos fala: jamais desdenhes desse modo a posição em que te encontrares. Busca valorizá-la por todos os meios ao teu alcance, a fim de que o teu esforço seja uma fonte de bênçãos para os outros e para teu próprio círculo. Nunca te esqueças de aproveitar o tempo na aquisição de luz, enquanto é dia. Pensemos sobre isso e que Deus nos abençoe. A oração nem sempre nos retira do sofrimento, mas sempre nos reveste de forças para suportá-lo. Se te parecem insuportáveis as dores, lembra-te de Jesus, na suprema humilhação da cruz. Todavia, confiando em Deus e de Maria, sua mãe, em total angústia, fitando o filho traído, aparentemente abandonado, de alma também trespassada pela dor sem nome, por meio de cuja confiança integral se converteu em exemplo insuperável de resignação e paciência na sua inquestionável fé em Deus, tornando-se a Mãe Santíssima da humanidade toda. Espera pelo amanhã, quando o teu dia se te apresente sombrio e apavorante. Aguarda um pouco mais, quando tudo te empurrar ao desespero. A divindade possui soluções que desconheces para todos os enigmas e recursos que te escapam, a fim de elucidar e dirimir equívocos e dificuldades. Ama a vida e vive com amor, embora constrangido muitas vezes a incompreensão, sob um clima de martírio e sobre um solo de cactos. Recupera hoje o desperdício de ontem, sem pensares jamais na atitude simplista do suicídio.
a mais complexa e infeliz de todas as coisas que podem ocorrer no homem. Lembremos-nos do que nos disse o Mestre. Vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra e por toda a parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. Nada fica perdido no reino do nosso Pai. E os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. Confiemos na bênção divina em nosso benefício. Guardemos a calma e a coragem, porque o amor de Jesus nunca está pobre e com o Mestre sublime podemos contar sempre. Serenidade, irmãos, fortaleza, bom ânimo. A luta prossegue. Entretanto, a misericórdia divina é sempre maior. Se nos tempos de Kardec usava-se a desculpa da defesa da honra ultrajada, hoje, praticamente a mesma desculpa, apenas disfarçada. Se antes se acolhiam padrinhos para o duelo, hoje recrutamos dezenas e centenas, ou até em alguns casos milhares. Só que hoje nos chamamos seguidores. Se antes se acolhia uma clareira em um bosque, hoje substituímos isso pelas mídias sociais. Se antes o objetivo era assassinar fisicamente o adversário ou ofensor, hoje preferimos assassinar sua reputação, humilhar, demonstrar nossa superioridade intelectual, ainda que seja só aparente. Queremos que a pessoa que achamos que nos ofendeu seja exposta publicamente ao escândalo. A chacota seja ridicularizado à frente de todos e que isso fique registrado para todos nas mídias sociais, mais acessadas como um tributo ao nosso triunfo e como uma lembrança, para que a outra pessoa nunca se atreva novamente a nos desafiar. Fujamos de toda ideia que signifique discórdia e maledicência, ciúme e desespero, maldade e intolerância, porquanto as imagens desse teor, a fluírem constantes da nossa fonte mental, possuem vitalidade própria, corporificando-se com a persistência de nossas irreflexões, repetidas, e atingindo o objetivo de nossas projeções, a operarem desajustes e flagelação, regressando a nós mesmos, em lamentável retorno, trazendo-nos de volta a aflição e o infortúnio que tivemos causado. Espírito Emmanuel.
convidamos a todos nesse momento a fazerem a imposição das mãos sobre o recipiente de água a ser fluidificado, elevando o pensamento a Deus, confiando no nosso amado Mestre Jesus e na espiritualidade amiga que nos assiste nesse momento. Senhor dos mundos, Criador de todas as coisas, gratos somos pelo presente dessa reencarnação, pela família que nos acolheu, mesmo com todas as enfermidades de nossa alma, nos guiando no caminho do bem, da evolução. Te agradecemos, ó Pai, pelas dificuldades do caminho. Através delas, temos a condição de aprender. Agradecemos pelas enfermidades, pois através delas aprendemos o valor da vida. No entanto, venho à tua soberana presença neste momento, através dos amigos espirituais, te peço, estenda tuas luminosas mãos sobre esse recipiente de água, transformando em medicamentos de cura aos que estão sofrendo de dores do corpo e da alma. Embora as enfermidades nos favoreçam a reflexão, a nos aproximar de Ti pelo caminho da dor e do silêncio, apelamos à Tua misericórdia. Te pedimos, Senhor, aos irmãos que encontram doentes, sofrendo limitações, dores, incertezas, faz a fé e a esperança brotarem forte em seus corações. Alivia suas dores e dá-lhes calma e paz. Cura suas almas para que seus corpos também se reestabeleçam. Dá-lhes alívio, consolação e acende a luz da esperança em seus corações, para que, amparados pela fé e a esperança, possam desenvolver o amor universal, porque esse é o caminho da felicidade e do bem-estar. É o caminho que nos leva a Ti. Que Tua paz esteja com todos. Que assim seja, Senhor. Manifesto às formigas. Ao mudar-se para Uberaba, passou a morar próximo à comunhão espírita cristã. A casinha era humilde e contava com um mínimo quintal, onde Chico, nas poucas horas vagas que possuía, resolveu fazer uma pequena horta com a ajuda de um auxiliar seu. Tudo indicava que tinha mão boa para a plantação, e sua hortinha ia de vento em popa. Tudo bem até que surgiu um sério problema, as formigas. Aos poucos estavam acabando com sua tão bem cuidada plantação. Todas as noites observava aquele exército interminável que em fila indiana destruía tudo o que ele havia feito durante o dia. Tantos cuidados, tanto zelo, tudo perdido a cada noite. E assim foi passando o tempo nessa luta de refazer o desfeito. Até que, pensando com mais atenção sobre o assunto, resolveu preparar seu manifesto contra as pequenas invasoras. Seria uma intimação. Preparado o discurso, assim procedeu. Formiguinhas, vocês precisam ser mais piedosas, mais humanas. Estão faltando com a caridade ao seu semelhante. Estão tirando o alimento de quem precisa. E não há justificativa para tal procedimento, como vou provar. Vejam que ao lado desta modesta horta, e apontou, tem um enorme terreno todo plantado, das mais variadas gramíneas,
uma grande mata que a natureza colocou à disposição de todos que necessitarem de alguma coisa. Mudem-se e nos deixem em paz. Caso contrário, se isto não acontecer dentro de 3 dias, tomarei enérgicas providências. Pois bem, não foram necessários 3 dias. Na noite seguinte, não se via mais exército invasor, só restando um único soldadinho. Quando perguntamos a causa de ter aquela formiga permanecido, após a debandada geral, ele nos disse: a que ficou era subversiva. Vamos agradecer por mais esse trabalho de hoje. Grato, Senhor, por tudo. Muito obrigado, equipe espiritual, que nos ampara sempre. Escuta, coração. Se buscas atingir a vitória do bem, se desejas que a paz se te instale nas horas, o programa é servir sem desprezar ninguém. Contempla a terra em derredor e reconhecerás com nitidez que sem base de ação e tolerância, nada de bom se fez. O chão que suportou enxada e golpe é sempre aquele chão onde a vida se dá e depois se retoma, em láureas de verdura e tesouros de pão. A fonte que te ampara não se oculta em descanso vulgar. É aquela que não teme pedra e lodo e cede apoio ao rio à procura do mar. Observa mais longe, no anseio de progresso a que o tempo te induz, sem força ou combustível que se gastam. Pereceria a terra onde a morte dá luz. Se sonhas mundo novo, serve e segue. Não pares, nem te deixes combalir. O trabalho presente aproveita o passado para tornar mais alta a bênção do porvir. Não te prendas à sombra da tristeza, nem te entregues à queixa amarga e vã. Auxilia, perdoa e revela hoje, e encontrarás mais bela a vida de amanhã. Examina conosco, alma querida, seja onde seja, e seja com quem for, Deus em tudo é a presença da bondade, que a tudo envolve e guarda, em cascatas de amor. Maria Dolores, do livro Seguindo Juntos. Muito obrigado, Senhor.